pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio do People Now. Estou aqui com a Duda, com a Luísa e com o Lucas. Hoje a gente vai trazer alguns temas que ficaram mais polêmicos, né, mais presentes na semana passada. Então a gente vai comentar algumas notícias e trazer para vocês também uma pesquisa e uma indicação de conteúdo. A gente vai começar falando um pouquinho sobre esse movimento de demissões, principalmente em startups da área de tecnologia, que teve um boom muito grande aí nessas últimas 2-3 semanas, tanto no Brasil quanto em outros países. E trazer algumas discussões também um pouco sobre como conduzir esses momentos, né? Se a sua empresa, por exemplo, estiver passando por esse momento de layoff, o que seriam as boas práticas nesse contexto. A gente vai falar sobre modelos flexíveis de trabalho, então saiu também aquela polêmica da Tesla, do Elon Musk, falando que o pessoal tinha que voltar para o escritório, né? Ou volta para o escritório, ou não continua na empresa, né? E a ideia é a gente comentar um pouco sobre como grandes empresas estão trabalhando isso e os dilemas que existem dentro do trabalho flexível. A gente vai falar sobre como as empresas também têm encarado a parte de People Analytics, não só as áreas do RH especialmente, mas também os próprios profissionais, como têm sido vistas as intenções voltadas para essa frente. E a gente vai falar sobre pesquisas em habilidades e interesse e vai indicar um conteúdo também sobre liderança, que está bem legal. Então fiquem aí com a gente, aproveitem agora já para seguir a página também, acompanhar as outras edições do People Now, que vai ser bem bacana. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre esse tópico de demissões na área de tecnologia, né? Não só tecnologia, mas nas grandes startups, que foi uma coisa que balançou bastante essa última semana, né? Alguém tem algum comentário inicial do que a gente tem visto? Acho que primeiro vale a pena a gente explicar um pouco o contexto e talvez um pouco do cenário do porquê que isso está acontecendo, né? A gente viu várias empresas ali demitindo 200, 300 pessoas. Quando na reportagem a gente vê que a quantidade não só de funcionários, mas a quantidade de empresas fazendo lá o que o pessoal está chamando de layoffs, né? Apareceu bastante. Acho que é muito explicado por um cenário macroeconômico, né? Então, a gente teve vários países aumentando a taxa de juros, e aí quando você aumenta a taxa de juros, os investidores, enfim, buscam formas um pouco mais seguras de aplicar seu dinheiro e, consequentemente, o dinheiro aplicado em startups, enfim, dá uma contraída. E aí, como as startups, em geral, eles trabalham com expectativa de crescimento e buscando investimento para poder crescer, quando esse dinheiro seca, um pouco das premissas que eles tinham adotado para, enfim, de contratação de pessoas, não é uma verdade, né? E aí, nesse cenário, o que você via eram pessoas não necessariamente ociosas, mas a expectativa de crescimento se reduz um pouco, e aí eles têm que se ajustar, né? Então, basicamente, assim, a grosso modo, um dos principais fatores para esse aumento tem sido o aumento da taxa de juros e dessa contração de dinheiro. Acho que vale comentar também, até anotei aqui que essa reportagem da George Bersin, né, essa academia é bem legal, vale entrar lá no site e conferir as reportagens que eles colocam. Eles trazem uma pesquisa que aponta que esse segundo quarter agora de 2022, foi o que teve maior número de demissões desde o segundo quarter de 2020, né, quando começou a pandemia. Então, a gente viu também várias demissões em massa, várias demissões acontecendo, e agora, naquela época, a gente teve ali mais de 30 mil funcionários, segundo os dados que eles levantaram, e agora a gente teve mais de 20 mil funcionários sendo demitidos, né? Então, e não tem como não falar do impacto que isso pode gerar na cultura da empresa, né? Porque a gente sabe que momentos de contratação, momentos de demissão, momentos de promoção são reforçadores de cultura, né? Então, o momento de demissão em massa, que é um momento muito forte, muito, muito impactante, pode gerar muitos danos ali na cultura. Então, acho que vale pensar nas boas práticas ali que o artigo traz.
Acho que até comentar, assim, o comparativo que ele trouxe com a pandemia, né? Naquele momento, era crítico, era ruim, mas todo mundo sabia porque estava acontecendo. Era evidente o cenário que existia, que era, beleza, com a pandemia, existe uma contração econômica e, infelizmente, a gente vai ter que fazer os layoffs. E parece que o que está acontecendo agora é justamente por que os layoffs. Fica menos claro para as pessoas porque o contexto, ele está mais econômico, ele exige uma transparência maior sobre a própria forma como a empresa funciona, como ela atinge os resultados, como ela gerencia a sua força de trabalho. Então fica difícil para as pessoas entenderem agora como que eu passo a forma como eu gerencio a minha empresa para explicar o que está acontecendo, explicar como essa crise funciona. Então acho que isso também acaba levando a parte da transparência e tudo para o efeito da cultura, né? Eu preciso explicar mais, porque antes era mais evidente o motivo, né? E agora eu preciso deixar isso um pouco mais claro. E tem um ponto dentro disso também que eu acho interessante, que é, nas últimas gravações que a gente fez aqui, a gente comentou muito sobre o efeito da grande resignação, né, que é um turnover voluntário, então pessoas pedindo demissão e quebrando recordes desse número, enfim. E agora a gente está trazendo um contexto que já vai de encontro com isso, né, de, na verdade, você está provocando um turnover dentro da tua empresa, né, uma onda de demissões, por conta de um contexto onde as empresas não têm tanto controle, né, que é esse contexto macroeconômico. E o quanto que isso impacta na mentalidade também do RH e dos profissionais que estão ali atuando dentro das empresas. Acho que esse é um ponto importante, né? Há um mês atrás a gente estava falando sobre os funcionários estarem superestimados, né? E realmente terem esse papel quase diferencial onde eu escolho onde eu vou trabalhar e pronto, acabou. Agora a gente já está vendo o cenário inverter um pouco, né? Salvo as grandes exceções, assim, é legal entender que não dá para ir nem para um extremo nem para o outro. Então, eu acho que isso vai impactar também um pouco a mentalidade de quem atua especialmente dentro dessas áreas, né? E dentro dos artigos que a gente estava lendo, se comentava bastante também sobre os profissionais da área de tecnologia, da área de produto, ou que trabalham, enfim, nas áreas de operações, na área comercial, de atendimento de empresas de tecnologia, que é o público que vai ser mais afetado. Hoje, as empresas que têm conduzido mais esses grandes layoffs são empresas dessa área. Não sei, fiquei pensando até que em algum nível pode ajudar esse movimento de realocação, né, de tantas empresas buscando por esses profissionais, que são profissionais muito talentosos, geralmente, né, recursos escassos. Então, às vezes é um cenário onde a gente vê uma maior onda de demissões, mas talvez a realocação ela não seja tão difícil. É uma oportunidade para as empresas maiores conseguirem captar talentos que às vezes estavam menos acessíveis, com remuneração e com benefícios mais dentro do que se pode ofertar. Eu acho que vai ser interessante também a gente observar como é que vai ser a adaptação dessas pessoas de startups em grandes empresas, né? Porque o que pode acontecer, no fundo, é a absorção dessas empresas que podiam ser pouco atrativas para as pessoas que buscavam mais flexibilidade, querer trabalhar numa empresa de tecnologia que estava muito na moda, era visto como uma possibilidade de crescimento rápido de carreira e de muito aprendizado, que eram os principais atrativos de startups, e dificultava a absorção de grandes empresas, de, enfim, varejo, enfim, dessas pessoas, e como que vai ser essa transição, se de fato vai absorver, se as pessoas vão estar dispostas a de fato a abrir mão de algumas coisas que valorizava para, enfim, entrar nessas empresas. E acho que só puxando um ponto que acho que a Duda comentou que é bem interessante de que esses momentos de demissão são importantes para a cultura. Acho que é bem importante deixar claro, assim, né, para as pessoas que ficaram, né? A gente falava do Great Resignation, que as pessoas podiam ter um efeito das pessoas que ficaram se sentirem mais desmotivadas, que estavam ficando para trás, enfim. Aqui tem aquele sentimento que você perdeu colegas, que talvez você vai ter que trabalhar mais. Então, como que você passa com transparência o motivo das pessoas que foram desligadas? Isso é bem importante, porque tiveram algumas empresas que estavam adotando uma postura de reduzir o salário de todo mundo ao invés de demitir. É interessante, mas ao mesmo ponto tem um contraponto que você pode falar, olha, as pessoas que talvez fossem mais produtivas vão ser penalizadas, aí você pode desmotivá-las. Então, é um assunto sensível, mas eu acho que como boa prática é bem importante deixar claro os critérios que foram adotados para o desligamento, não só o cenário macroeconômico, mas por que aquelas pessoas
pessoas que foram demitidas foram as escolhidas, né? Não sempre é fácil, mas é importante. Esse ponto acho que é bem interessante, reforça um outro que a gente já comentou, né, que é sobre a avaliação de performance, né, então é importante ter esses dados históricos até da performance, do quanto cada funcionário tem colaborado e gerado de valor, impacto para a empresa, e usar essas informações para fazer essa tomada de decisão, né, que com certeza é uma tomada de decisão difícil, que precisa ser bem embasada, então envolver as lideranças para que ensinar elas a analisar esses dados, coletar esses dados de uma forma parruda, digamos assim, é bem importante também para que a gente faça escolhas justas, né, nesse momento tão delicado. Boa, acho que em última análise, assim, em relação a esse tema, se tiverem empresas que vão precisar passar por isso, é importante que seja um tema de fato muito discutido, né? A gente acaba batendo sempre nesse ponto nos últimos vídeos que a gente trouxe aqui também, sobre não deixar essas discussões pouco elaboradas, porque senão você corre o risco de gerar burburinho, gerar um efeito muito negativo na reputação e na imagem da empresa como um todo. Então, mesmo o movimento de demissão, ele precisa ser conversado entre as lideranças, dividir os dilemas que a empresa está enfrentando com os colaboradores ali da base, para entenderem que muitas vezes essa é a alternativa que a gente chegou, mas que existe uma alternativa de, enfim, eventualmente depois de um tempo recontratar essas pessoas. Então, o importante é não deixar esse assunto virar um tabu, né? Por mais que tenha um grande potencial para ser, né? Enfim. Um outro assunto que a gente acompanhou aqui foi a notícia ali do Elon Musk convocando todos os colaboradores para voltarem para o trabalho presencial na Tesla, né? E em algum nível eu acho que esse recado que ele trouxe endossou o sentimento de muitos CEOs, muitos líderes de pessoas, que saber que a gente não vai conseguir atingir todos da mesma forma, né? Então, no mínimo, assim, acho que esse comunicado do Elon Musk, ele foi bem ousado no sentido dele falar, olha, quem não concordar também não tem problema, né? Só não é a mentalidade que eu quero colocar aqui para a empresa. Então, eu acho que realmente depende muito de negócio para negócio, mas tem que estar alicerçado dentro da estratégia do teu negócio. Se fizer sentido, aí vale a pena, né? Mas isso tem que ser passado pro pessoal que está trabalhando junto ali. E indo agora então para o último tópico, né, dessas notícias que a gente acompanhou, recentemente tem tido muitas discussões sobre como você pode utilizar a People Analytics para melhorar a tomada de decisão no seu negócio, enfim. Muitas empresas têm aprofundado estudos e contratado muitos cientistas de dados para garantir com que essas decisões como um todo sejam mais acompanhadas e a gente tenha maior segurança em como gerenciar o capital humano. Isso aí é um pressuposto. Só que o que a gente tem visto também é uma reação, às vezes, de estranhamento dos profissionais que trabalham nessas empresas sobre como tem sido trabalhado o tema de People Analytics e a gestão de pessoas com dados. E aí fica um pouco uma polêmica, né? O que vocês acompanharam sobre isso? É interessante, né? Porque passou de uma forma muito rápida, assim, do RH não trabalha com dados, o RH são pessoas, para um RH, assim, não todas as empresas, mas muito voltado para dados e aí às vezes foi para um lado muito de despessoalização, então até o pessoal comunica algumas boas práticas, né? Então você evita, as empresas às vezes evitam falar de pessoas e falam de ROI, enfim, e buscando muito a performance a qualquer custo, e não só dando meios, mas montando processos e formas de você gerenciar, que às vezes tem até um efeito contrário, né? Um dos artigos ele estava comentando de que como o monitoramento, enfim, da performance ali no dia a dia, de coleta de dados das pessoas, está fazendo com que as pessoas se sintam microgerenciadas, né? Então, a todo momento elas se sentem que estão
sendo observadas e que aí tem alguns efeitos perversos, não só na saúde mental das pessoas, enfim, eventualmente um burnout, mas também das pessoas agindo de forma antiética, né? Porque, enfim, antiética no sentido de que elas estão fazendo coisas para aumentar a sua produtividade que não necessariamente fossem as mais corretas, né? Então tem isso, a gente indo para um outro lado do People Analytics, né? Quando você tem um meio termo ali de fato você conseguir observar assim, dados de performance, tirar vieses, conseguir monitorar as pessoas e entender a melhor alocação delas. Algumas empresas já estão trabalhando até com modelos para predição de burnout ou de estresse no trabalho, então tudo isso é bem relevante, né? Acho que o ponto é que as empresas que estão recorrendo à utilização de dados e de People Analytics, o motivo principal inicial, né, na verdade, era de padronização, né? Então, as pessoas são diferentes entre si, é muito difícil você comparar, enfim, mas como que eu consigo montar um mínimo ali que torne as pessoas comparáveis? Acho que o comparáveis é para não ser injusto, né? Para trazer justiça ao processo de gente e também para conseguir observar coisas que no dia a dia não são observáveis, né? Então, uma relação ruim com o gestor, uma pessoa que pode estar alocada numa área que está infeliz, isso tem benefícios tanto para a empresa quanto para a empresa quanto para a pessoa, né? Então, acho que tem dois People Analytics ali no fundo, né? Uma muito voltada para resultado e de especialização das pessoas, de ultra monitoramento, e um People Analytics mais soft, vamos dizer assim, que a performance é importante, não deixa de ser, mas num outro contexto. Seu comentário, Lucas, me fez lembrar, que muitas vezes quando você vê uma tendência grande surgindo, então todo esse movimento realmente foi muito rápido do RH focado e usando dados. E quando isso costuma acontecer com tanta velocidade, acho que a mensagem se perde às vezes, que é por que a gente começou a trazer dados para o RH? Por que isso virou um foco? E o motivo disso por trás é o que deveria ser o foco, que é tomar melhores decisões, que é as pessoas talvez se desenvolverem, terem mais informações para se desenvolverem todos os benefícios que você trouxe, prevenir o burnout, conseguir predizer coisas que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Só que quando você começa a focar muito no meio, que é dados, coletar dados, consumi-los e tudo mais, criar dashboards. Para que esse dashboard? Qual a utilização dele? Para que você está usando? Você começa a focar mais no como, que é importante, né? Se as pessoas não sabem como fazer isso, elas não vão conseguir fazer. Mas também é importante você passar o porquê você está fazendo. E acho que quando a gente começa esse caminho do porquê, ele não é só pro RH consumir, porque ele está ali ajudando as pessoas. É para as próprias pessoas que estão sendo, de alguma forma, monitoradas, também poderem consumir aquela informação. Eu acho que se a gente tira um pouco da esfera do RH e olha para o dado que coletam de consumo na internet, o que você está usando e tudo mais, incomoda o sentimento de, nossa, estão usando meu dado para vender anúncios para mim e eu nem sei para quê, não quero aceitar os cookies. Tá, isso te incomoda, mas se você souber para que está sendo dado, se você vê o momento em que ele está sendo aplicado, qual o melhor? Eu gostaria de ver para que o meu dado foi tomado decisão, para que ele está sendo usado, que eu seja informado, que eu seja protagonista no que eu deixo usarem ou não o meu dado para. E aí você começa a ver também o protagonismo indo para o indivíduo que está sendo observado de alguma forma. Legal, e essa é uma tendência que a gente já comentou bastante aqui no People Now, né, da autonomia do funcionário. Então, mais uma vez, mais um foco, assim, né, que a Lu comentou sobre a autonomia do funcionário em relação aos dados, né. E aí eu acho que entra uma outra parte que é a comunicação e a visualização desses dados, né. Então, além da gente saber muito bem quais dados a gente está coletando e por que a gente está coletando esse dado, né, então não é só porque agora a gente tem uma capacidade de coletar e processar muitos dados que a gente precisa coletar todos esses dados, é também quem vai ter acesso a esses dados, quem vai analisar e como a gente vai passar essa informação adiante, né? Porque podemos passar o dado bruto, mas pode-se passar o dado misturado com outros dados, gerando um insight que não vai expor aquele funcionário e vai passar a informação que a pessoa precisa saber para que alguma ação positiva seja tomada, né? Que nem o Lucas comentou. Então, alguns insights são muito positivos para o funcionário e para a empresa. E é esse insight, na verdade, que precisa ser
ser propagado, né? E não o dado cru, assim. Então, acho que esse ponto é bem importante, além desse ponto que a Lu comentou de dar visibilidade para os funcionários de quais dados estão sendo coletados, né? E por que eles estão sendo usados. Eu vejo que isso cai na discussão de transparência de novo, né? No fato de garantir com que as ações que a gente toma em relação às pessoas que compõem a empresa, elas sejam comunicadas, sejam trabalhadas e garanta com que todo mundo esteja a par do que está acontecendo, porque isso gera menos estressor ali também, né? E me faz pensar também que a gente não pode ir para nenhum dos dois extremos. Então, você também ficar dentro da tua estratégia de capital humano totalmente resistente a utilizar essas tecnologias, a se aprofundar na análise de dados de pessoas, faz com que você perca competitividade em relação a insights que podem ser gerados através dessas ferramentas mesmo, e que outras empresas vão estar avançando com isso. Por outro lado, se você também não tem um RH olhando isso de perto, né, e colocando isso somente na mão de cientistas de dados que vão trabalhar com as pessoas como se fossem dados pura e simplesmente, você corre um risco de mecanizar muito essa análise e perder o foco principal, que é, como a gente estava comentando, garantir com que todo mundo trabalhe bem e trabalhe melhor, né? Acho que, em última análise, esse é o ponto de equilíbrio que a gente tem que alcançar. Bom, caminhando agora já para o encerramento do nosso programa, a gente vai falar sobre uma pesquisa que a gente acompanhou, sobre interesses e habilidades, e depois trazer essa recomendação de conteúdo que eu comentei no comecinho. Para essa primeira parte, a gente vai pegar aqui com o Lucas alguns insights que surgiram. Legal. Essa pesquisa que eu vou trazer, a gente acompanhou na SciOp, e acho que ela é uma pesquisa bem legal, porque ela foi feita ao longo de quase 15 anos. Então, eles mapearam crianças de altas habilidades nos Estados Unidos, cerca de 500 crianças, e foram aplicando testes de habilidades de matemática, comunicação e de visão espacial. E aí, na primeira infância, no ensino médio, na faculdade, e depois quando essas pessoas já estavam no mercado de trabalho. E aí o mais legal dessa pesquisa é que eles foram observando que o fato de pessoas terem determinados conjuntos de habilidades, então pessoas que, por exemplo, tinham mais habilidades de matemática, mais habilidade de comunicação ou de visão espacial, isso foi ao longo de todo o mapeamento que eles foram fazendo, elas foram se distanciando. Então as pessoas que eram muito boas em matemática, elas foram ficando mais distantes da média da população. As pessoas que tinham mais habilidade espacial foram ficando mais distantes da média da população. Isso também foi moldando os interesses deles. Então, eles viram que tinha uma relação bastante forte com os cursos que essas pessoas estavam escolhendo durante a graduação e depois o emprego que elas estavam escolhendo. Então, acho que o mais legal é que, assim, a gente fala muito de psicometria, aqui na Mindsight a gente leva isso bem a sério, a gente gosta de observar isso. Então, é uma coisa que a gente vai... Eu particularmente, vou ficar bastante de olho de como isso se desenrola, né? Então, como a gente cada vez mais utiliza testes de habilidades e de interesses para observar a alocação de pessoas no ambiente de trabalho, em quais funções elas gostariam de estar alocadas. Bacana do que você vai comentando, que me faz pensar sobre como pode ser um bom preditor também de sucesso profissional, né? Pensando em sucesso como algo voltado para a realização. Então, quanto mais a gente conseguir acessar essas informações, inclusive no momento de uma contratação, é interessante porque a gente consegue desenhar trilhas que façam sentido para cada profissional, né? Boa. E aí agora, pra gente finalizar, passar com essa recomendação de conteúdo aqui junto com a Duda. Legal, então a recomendação de conteúdo hoje está na Harvard Business Review, que está bem acessível aí na internet, acho que a maior parte das pessoas já deve conhecer. Está na edição de abril de 2022 e especificamente essa reportagem aqui que fala sobre as características de líderes, né, e como essas características vão mudando ao longo do tempo e quais são as características que têm sido mais observadas para uma boa liderança atualmente, né? Então, acho que um ponto interessante, assim, é que a gente tem comentado bastante aqui
o jeito como as pessoas se organizam numa empresa e as habilidades e competências necessárias, elas não são estáveis, assim, né? Elas vão mudando conforme a sociedade, no geral, muda, assim. Então, pra gente é bem interessante observar que nos últimos anos, por causa da pandemia, a gente teve uma mudança social gigantesca de comportamentos e tal, e isso se reflete também dentro do ambiente de trabalho e, consequentemente, no jeito como as lideranças têm sucesso ou não ali no gerenciamento das suas equipes, né? Então, eles trazem aqui um pouco dessas ondas, né, que foram acontecendo ao longo do tempo, sociais e que acabaram impactando a forma como as lideranças agem ou deveriam agir no ambiente de trabalho. E a última se iniciou ali em 2020. E aí, acho que isso já foi bastante comentado, né? Mas a tendência em geral vai daquele líder mais de negócios para o líder mais de pessoas, para o líder que tem competências mais relacionadas ao coach e diversas questões assim. Então, fica a dica aí para vocês lerem e entenderem um pouco mais no detalhe. É bem interessante. Boa, tá ótimo, pessoal. Então, a gente vai encerrando aqui. Para quem acompanhou a gente até o final, pedir para se cadastrar, se inscrever aqui no canal e compartilhar o conteúdo também se gostaram, comentem, enfim. Agradecer aí por estar com a gente. E a gente se vê na próxima edição. Até mais.